Você sabia que a endometriose afeta cerca de 7 milhões de mulheres no Brasil e que uma em cada 10 mulheres em idade reprodutiva são impactadas pela doença? Além disso, 57% das pacientes têm dores crônicas e mais de 30% dos casos levam à infertilidade. Esses dados são da Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva. E o caminho até o diagnóstico pode ser bem longo. Uma mulher pode levar entre 7 a 10 anos para ter um diagnóstico correto. Isso gera sofrimento acumulado, frustração e um sentimento de invalidação contínua. O Março Amarelo é o mês de conscientização da endometriose. Vamos entender melhor sobre essa doença ainda tão negligenciada no Brasil? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola e esse é o Pode Falar de Saúde, uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Você pode se inscrever no canal no YouTube Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast na plataforma da sua preferência. Segue também lá no Instagram, Pode Falar de Saúde. A nossa conversa nesse episódio é com a Karina Giassi, que é médica radiologista, especializada no diagnóstico da endometriose e PhD pela Faculdade de Medicina da USP. E a gente também vai falar com a paciente Bianca Vega, que ela é fisioterapeuta pélvica, professora, né? E sofre de endometriose desde muito nova. Karina e Bianca, muito obrigada por aceitarem, né, o convite para falar sobre esse tema extremamente necessário e que precisa de atenção urgente, né? Sem dúvida, muito obrigada pelo convite, ainda nesse mês importante de conscientização de endometriose. É super importante realmente falar o máximo possível desse tema. Obrigada pelo convite, viu? Imagina. Bom, primeiro eu queria só que a Karina começasse sendo bem didática, né? Que eu sei que você é super didática, você tem esse dom, né, de simplificar e de explicar super bem as coisas, mas o que é realmente a endometriose e quais são os sintomas que as mulheres podem ter, né? Nem todas as mulheres talvez tenham os mesmos sintomas, mas acredito que alguns eles sejam meio que unânimes, assim, entre algumas pacientes, né? Muito bem. Para entender os sintomas da endometriose, a gente realmente precisa entender a doença. Então, a endometriose, ela é conhecida como uma doença inflamatória crônica atualmente, e é uma doença em que a gente tem células semelhantes às células do endométrio, e o endométrio é aquela camadinha interna do útero que descama em forma de menstruação todo mês. São células semelhantes ao endométrio que elas vão, por algum motivo, acontecer em outros lugares do corpo, normalmente na pelve, dentro da cavidade abdominal. Essas células, elas são estimuladas por hormônios da mesma forma que as células endometriais que sangram todo mês e, portanto, se você sangra, se você tem um sangramento em forma de menstruação, aquelas célulazinhas também vão sangrar naquele mês. E isso vai levar a ciclos sucessivos de sangramento e cicatrização, porque veja que a menstruação é eliminada via vaginal, mas esse sangramento em pequenas quantidades, porque são pequenas células, eles não vão ser eliminados, porque eles estão dentro, inicialmente, da cavidade pélvica ou da barriga. Então, o organismo vai tentar cicatrizar. Só que, quando cicatriza, o mês seguinte já chegou, e aí você sangra de novo. Então, você tem esses ciclos sucessivos de sangramento e cicatrização, que vão levar a um estado de inflamação crônica, porque o corpo, se você pensar no seu, você ralou o joelho, e aí quando você é criança, né, você ralou o joelho, por exemplo, você olha para aquilo e fala, beleza, ralei o joelho. E aí você conhece aquela dor. E à medida que você, em vez de só cicatrizar e aquilo ficou cicatrizado, ficou prontinho, tal, a pele reparou, você vai lá e machuca de novo em cima da casquinha, você começa a sentir um pouco mais de dor. Se você começa a sentir isso todo mês, e aí forma casquinha, tira casquinha, forma casquinha, tira casquinha, chega um momento que você vai ficar com medo de mexer naquela casquinha, porque vai doer muito. Então, a ideia da endometriose é essa, só que dentro da pelve, você não está vendo, né? Então, por exemplo, e os sintomas vão estar todos ligados a essa ideia de ciclos sucessivos de sangramento e cicatrização, e
justamente do trauma que pode originar nela. Então, vamos pensar que o sintoma principal vai ser a cólica, porque ela vai surgir principalmente na pelve, ao redor do útero, atrás do útero, que a gente chama de região retrocervical. Então, o sintoma principal vai ser a cólica, porque elas vão sangrar justamente na época da menstruação. E essa cólica ela vai ser muito mais intensa, vai durar numa intensidade muito maior. A gente espera que a cólica dure um dia, no começo, no primeiro dia da menstruação, e ela não interfira com as suas atividades diárias. Então, a cólica ela vai se estender por mais de 2 ou 3 dias. Ela vai ter uma intensidade que te tira das atividades diárias e aí te tira da produtividade habitual do seu dia a dia. E ela pode acontecer, aí à medida que o tempo vai passando, que você menstrua, sente dor, ela começa a acontecer também em períodos fora do ciclo menstrual, fora da menstruação. Então esse é o principal e é o grande carro-chefe de sintomas endometriose, justamente porque é aquela feridinha que está lá, né? Ela sangra, aí vira casquinha, aí sangra de novo, casquinha sangra. O segundo sintoma mais comum é a dor na relação. E justamente entra na teoria do tirou a casquinha, porque vai ter um trauma, basicamente uma dor na penetração profunda. Lá dentro você sente rasgando. Os pacientes descrevem como tem alguma coisa rasgando. Outro dia teve uma paciente que me descreveu como um garfo. Tem um garfo me tocando aqui dentro. E eu achei isso incrível. Eu falei, caramba, eu vou falar, porque deve ter mais gente que tem essa analogia. Para as pessoas imaginarem a dor real, Exatamente, né? exatamente. Ela falou, tem um garfo aqui enfiando aqui dentro de mim, como assim? Então são esses os dois sintomas que eu brinco que são o carro-chefe. E é claro que não se resume a isso. Você pode ter algumas alterações na menstruação, mas não são tão comuns. Você pode ter umas dores de cólica que irradiam para as costas, irradiam para as pernas, irradiam para a virilha. Então a dor são características da dor que fogem daquele padrão de cólica, que é aquela dorzinha que fica bem no fundo da pelve. Essa é a característica normal. Quando você sai da dor e ela começa a caminhar para outros lugares na época da menstruação, você tem uma cólica que não é normal, que precisa ser avaliada. Você pode ter, aí são sintomas menos conhecidos, que aí são consequências de uma inflamação crônica pelo corpo, porque afinal já virou uma doença inflamatória crônica depois de tanto ciclo de sangramento e cicatrização. Então você pode ter um inchaço abdominal, tem paciente que fala assim, chega de noite, parece que eu engravidei 5 meses em um dia. Você pode ter fadiga crônica, porque a inflamação crônica ela te deixa num cansaço absurdo. Você tem associado com essa síndrome dolorosa sintomas de ansiedade e depressão, porque não é simples lidar com isso. E, é claro, infertilidade, que aí são consequências de toda essa cicatrização e dessa inflamação que está acontecendo dentro da pelve. Então, basicamente é isso. E vai variar de mulher para mulher. Vai variar. Tem mulher que vai ter. E aí a doença, acho que tem que entender uma parte da doença que pouca gente fala, mas a doença ela tem, eu brinco que ela tem 3 pilares. Algumas pacientes vão ter um pilar da dor predominante, em outras pacientes, e aí você pode ter um ou mais pilares, mas a gente vai ter dor, progressão da doença, ou crescimento da doença e infertilidade. Então a doença ela vai evoluir para 2 ou esses 3. Então tem pacientes que vão ter só dor, tem pacientes que vão ter uma doença gigantesca, ela vai crescer, tem pacientes que vão ter infertilidade. Você pode ter qualquer combinação disso. Então você pode ter uma doença pequenininha com muita dor. Você pode ter infertilidade sem dor. Você pode ter uma doença gigante e não ser infértil e ter dor ou não ter dor. Então você pode ter qualquer combinação desses 3. E a gente consegue ver alguns padrões, é claro, mas a ideia é que não há regras para essa combinação. A gente ainda não descobriu exatamente. Essa é a ideia, então, dos sintomas principais e de como a doença age no nosso corpo. Claro. E diante disso tudo que a Karina falou, Bianca, me conta aí um pouco, esses sintomas realmente foram os que você, pelos quais você passou, que você tem passado? Conta um pouquinho aí da sua história, que você desde muito nova já sofre com essas questões, né, de dor e da menstruação, enfim. Isso. Desde menina, eu falo que desde menina, desde que eu me conheço por gente, eu tenho uma dor na barriga. Eu tinha uma dor na barriga que
Eu não sabia o que era. Fui parar na emergência. Minha mãe me levou várias vezes na adolescência, achando que era uma apendicite. Ah, fiz exames, fiz testes de síndrome do intestino irritável. Os ultrassom que eu fazia na época, em cima da barriga, acho que é o pélvico, né, doutora? Sempre normais, aquela coisa sempre normal, né? E eu fui passando. Eu já tinha ouvido falar da endometriose, só que a gente sabe que isso há 20 anos, né, atrás era bem diferente, né? Não tinha internet como a gente tem hoje. E eu fui ser diagnosticada em 2013, quando eu estava tentando engravidar. Então, já fazia um ano de tentativa que eu estava tentando engravidar. E foi aí que eu fui fazer exame. Eu fui Você estava com qual idade, 26 Bianca? anos. 26 Já anos, super tinha mais de jovem. 10 anos de história e de dor. Depois de um tempo, depois da fase adulta, que eu comecei a tomar anticoncepcional, a dor deu uma aliviada. E aí eu voltei para a investigação quando eu não consegui engravidar. Foi a infertilidade que me levou para a investigação. E os exames continuavam normais. Aí a médica não se conformou na época também. Ela me pediu uma esteroscopia cirúrgica, que ela queria ver dentro da cavidade do útero, tá? Vou passar a história que eu vivi. Não sei, hoje talvez não seja o padrão de diagnóstico, mas foi como eu fui diagnosticada. E quando ela fez o exame ali, a esteroscopia cirúrgica, depois no retorno, né? Eu fiquei anestesiada, aí depois passou uns dias eu tive o retorno para levar biópsia, tudo, e conversar com ela. Ela falou que eu tinha manchas no colo do útero, dentro do útero, que ela falou assim, é endometriose, parece endometriose. E depois na biópsia veio a endometriose, provavelmente é adenomiose, né, dentro do útero. E ela falou, eu fiz uma limpeza dentro da sua cavidade ali uterina, e foi confirmada ali endometriose mesmo, e no mês seguinte eu engravidei. E aí eu engravidei e segui com a minha gravidez. Eu tive muita dor durante a gravidez. Eu nunca, não sei se isso é comum da endometriose nas mulheres que engravidam, se era já a minha memória de dor, mas eu tive muita dor na barriga, principalmente quando a minha barriga começou a crescer, que começa a esticar os ligamentos, os músculos. E aí eu tinha muita dor na gravidez, mas a minha gravidez seguiu com alguns pressão alta, algumas coisinhas, mas a bebê nasceu, minha filha nasceu de 38 semanas, tudo certinho. Correu tudo bem. E aí segui a vida. E depois eu sempre tentei ter outro bebê, sem evitar nada, e não veio esse bebê, que sempre que eu procurava investigação, procurava médico. Essa médica que me atendia, ela acabou se aposentando, não atendendo mais, eu tive que procurar outro médico. E aí, mas você já teve uma filha, não precisa mais se preocupar. E dor é assim mesmo, mulher tem cólica. Isso que eu ouvi, assim, de 2014, 2015 para cá. E passei, assim, 8, 10 anos assim, com dor, sem engravidar, nessa situação. Até que eu comecei, mesmo depois de um tempo, eu voltei a tomar hormônio anticoncepcional ali para parar a menstruação, por conta das dores que começaram a ficar muito fortes. E foi quando eu fiz a minha primeira ressonância da pelve com preparo intestinal. Isso já foi em 2023. Então foi o primeiro exame de imagem que eu fiz. Eu já estava com 35 anos. Quando eu fiz meu primeiro exame de imagem para fazer endometriose, que eu fiz com preparo, tudo. E foi diagnosticada ali uma endometriose bem importante, a adenomiose. E aí eu fui encaminhada para a equipe que cuidava disso do plano de saúde, e eu optei pela esterectomia, que resolveu minhas questões, né, da adenomiose. Depois dessa cirurgia eu já passei por mais duas. A esterectomia, desculpa É, te interromper, né? Ela é a do útero. remoção mesmo do útero, Isso. né? Só para todo mundo Eu entender. fiquei com os ovários, mas tirou o útero. Tirou o útero e o colo. E aí foi quando eu fui realmente diagnosticada. Então, quanto tempo que eu demorei para ser diagnosticada e ouvida de fato? Que a primeira vez que eu fui diagnosticada,
foi para ficar grávida, que eu queria ficar grávida. Depois é porque eu já tinha engravidado, então se eu engravidei uma vez, eu ia engravidar de novo, que eu ouvia. E que cólica é assim mesmo, que é o tão normal que a gente fala, cólica não é normal. E foi o que eu ouvi. Então, eu fui ter meu primeiro exame de ressonância em 2023 e minha primeira ultrassonografia com preparo intestinal, que é a que a doutora Karina faz, foi em janeiro de 2024. É tudo muito recente. Realmente, muitos anos Muitos de anos. sem atenção necessária, né? A gente estava falando isso aqui, né, Karina, sobre que me chama muita atenção, né, essa demora realmente para o diagnóstico, né, assim, das pacientes, como eu até falei na abertura, de levarem até de 7 a 10 anos para realmente terem um diagnóstico correto aí da endometriose. E acho que isso está muito ligado com o que a Bianca está falando, que esse relato dela é o que a gente chama do gaslighting médico, né? Que é quando, até para as pessoas entenderem, não sei se todo mundo já ouviu falar, né, desse termo, né? Mas quando, principalmente as mulheres, né, não são ouvidas, né, no seu relato, ou são ignoradas de alguma forma, enfim, né? Existe né, assim, você acaba não dando a atenção devida para aquilo que ela está falando, ignora aquilo e a mulher sofre em silêncio, né, digamos assim. Então, isso tudo também é uma coisa que atrasa esse diagnóstico ou tem outras coisas que também estão envolvidas? Por que esse diagnóstico ainda é tão tardio, Karina? Uma pergunta importantíssima. Quando a gente pensa em diagnóstico, a gente precisa inicialmente entender que a doença ela tem um componente clínico importante para ser validado. Então, as pacientes que chegam no médico, elas vão contar sua história. A doença a endometriose é uma doença que precisa ser escutada para se solicitarem os devidos exames. E, além de tudo, mesmo na impossibilidade de se solicitar um exame, o diagnóstico a gente considera que ele é clínico. Então, quando você tem uma cólica que impede as atividades diárias durante muito tempo, tem alguns indícios, por exemplo, fatores de risco que a gente considera para desenvolver a doença, que são menstruar cedo, menstruar muito constantemente, então são aquelas pacientes que a gente chama que tem um ciclo menstrual curto, que é abaixo de 25 dias, então aquelas que menstruam mais de uma vez no mês, vamos dizer assim. Pacientes que convivem com o estado que a gente chama de hiperestrogenismo crônico, ou seja, que tem mais chance de ter o estrogênio, o hormônio que a endometriose se alimenta, esse estrogênio circulante. Então, são estados, por exemplo, de pacientes obesas, pacientes enfim, que tem algumas outras condições hormonais, não necessariamente, por exemplo, ovários policísticos, mas que tem outras condições hormonais que envolvem o estrogênio que está aumentado. E as pacientes que têm toda essa conjunção de achados e tem essa cólica, dor na relação, a fadiga, enfim, todos esses sintomas que eu já falei, essas pacientes elas podem sim ser consideradas, sim, elas têm endometriose, elas podem tratar clinicamente. O diagnóstico por imagem, que a gente gosta de dizer que é uma coisa mais definitiva e que nos leva a ter certeza de que aquilo que a gente está sentindo é real, ele é feito inicialmente eu vou dar assim 4 maneiras de fazer o diagnóstico de endometriose. Existe a que a gente chama de padrão ouro, que é aquela definitiva, que é a videolaparoscopia com a biópsia da lesão, que aí no anátomo patológico vai vir endometriose definitiva, tem certeza que é ponto final. Mas a gente já validou outros exames, então, tanto o ultrassom simples, quanto o ultrassom com preparo, quanto a ressonância com preparo intestinal, são exames que, sim, com altíssima sensibilidade e especificidade, conseguem dizer que sim, o que a gente está vendo é endometriose. Então, e aí, o que envolve o diagnóstico é uma escala de fatores. Primeiro, o médico acreditar que aquilo que a paciente tem é real. Segundo, em acreditando que aquilo que ela tem é real, solicitar os exames. Solicita inicialmente um ultrassom transvaginal de rotina. O ultrassom transvaginal de rotina é
possivelmente, considerando o estado atual da educação médica no país, ele tem chances de vir sem nenhuma alteração. Você tem que continuar confiando na paciente, porque é um exame que não é tão sensível, então ele pode vir normal. E aí você tem que pedir ou ultrassom com preparo ou uma ressonância com preparo. Se esses exames vierem normais, pode acontecer por N fatores. Médico ou aparelho não estarem bons o suficiente para verem a lesão. 2, a doença ser tão pequenininha que não dá para ver tão bem, e aí também entra no treinamento dos médicos, na qualidade do aparelho, mas também entra na doença pequenininha mesmo com um médico bem treinado. Aí, ainda assim, o médico tem que acreditar na paciente, porque a clínica é realmente mandatória, vamos dizer assim. Então, o componente de escuta médica, ele é muito importante no diagnóstico. A imagem é importantíssima, sem dúvida, mas a paciente não pode ser invalidada. Eu acho que essa é a mensagem, né? Embora, assim, a gente tem, e isso vai acontecer, via de regra, exames normais vão acontecer, fazem parte da heterogeneidade da doença, né? São bons exames para diagnosticar, vão diagnosticar a grande maioria, mas alguns podem passar. E esses que passam, o médico precisa acreditar na mulher. Não, sem dúvida. Acho que essa é a grande mensagem mesmo que a gente também queria falar. Tenho certeza que a Bianca né, vai poder falar melhor isso, mas essa questão da invalidação faz a mulher, às vezes, até acreditar, né, em alguns casos, que talvez ela... Será que eu estou exagerando mesmo? Será que é coisa da minha cabeça, né? De duvidar de si mesma, daquilo... Acho que até dos sinais que o corpo está dando, né, Karina? Você sabe que muitas pacientes, quando eu dou o diagnóstico, elas fazem uma expressão de alívio e elas fazem até um suspiro assim. Elas fazem essa expressão e elas falam: nossa, eu não sou maluca. Então eu vejo que é um diagnóstico, eu brinco que é um diagnóstico que eu gosto de dar e que ele me dá alegria em dar, porque é uma doença que explica muita coisa que a mulher está sentindo e que ao mesmo tempo não vai levar ela, pelo menos, à morte ou à invalidez. Né? Então, tudo que eu falo e que eu faço e que eu digo que ela tem, ela consegue, pelo menos, ter a consciência de que pode melhorar. Então, realmente, assim, essas pacientes, esse suspiro que elas dão depois que eu faço o diagnóstico, ele fica muito marcado em mim e continua, assim, dia após dia, paciente após paciente, eu não deixo de me impressionar, viu? Eu imagino, imagino. E a Bianca passou exatamente por isso, né, Bianca? Até, como você estava falando, por isso que essa demora tão grande desse diagnóstico, claro, tem essas outras limitações que a Karina falou, mas muito passa por essa questão. Não, isso é normal, você normaliza o seu sofrimento, a sua dor, e aquilo fica ali, né? Então você vai passando o tempo com aquela dor e isso pode até, eu não sei se no seu caso agravou o seu quadro, como é que foi essa Eu evolução acredito de que dor? sim, né? Hoje, falando de agravar, né? Eu já não tenho mais útero, colo do útero, trompas, perdi o ovário direito na última cirurgia e tirei um pedacinho do intestino. Então, assim, eu perdi bastante coisa. Essa última o ovário estava bem aderido no ureter, então acredito que se deixasse ia acabar fechando o ureter, a passagem do xixi ali para a bexiga. Então, eu acredito que eu fiquei muitos anos sem tratamento, né? Porque eu estava tentando engravidar, passava no médico, se você não tem nada, você engravidou uma vez, você vai engravidar de novo. E o tempo foi passando, né? Então, eu acredito sim que o diagnóstico precoce, ele evita esse avanço da doença. Porque a doença vai estar lá, né? Não vai, mas o avanço, você trabalhar com a questão da doença, não deixá-la se desenvolver tanto. E também a questão da dor, porque a dor crônica, o nosso corpo vai aprendendo a lidar com aquela dor, vai ficando aquela memória. Então, quanto mais tempo a mulher passa com dor, mais o corpo dela vai se acostumando com aquilo. Então, ela vai se acostumando cada vez mais com a dor, o corpo vai ficando com esse costume. Então, é o costume que eu falo, o costume da dor, né? Tô falando de uma forma mais simples. Mas faz diferença sim.
ter demorado tudo isso, porque, como eu posso explicar? Agravou isso. Talvez se eu tivesse recebido o tratamento há alguns anos da forma correta, talvez eu teria tido outro filho, né? Isso eu sou muito bem resolvida com essa questão do filho, mas será que eu não teria tido? Será que eu teria perdido todos os meus órgãos, praticamente meus órgãos reprodutivos? Por mais que a gente saiba, né, eu tô bem, a gente vai se recuperando, mas isso vai mudando a anatomia do nosso corpo, a gente passa pelo processo cirúrgico, a própria cirurgia, ela tem seus riscos, né, na minha segunda cirurgia eu tive embolia pulmonar, então, que é Entendo. um Você teve, risco, você teve três 3 cirurgias, né? cirurgias. Você passou por Inclusive, eu três. estou me recuperando da terceira. Não deu um mês de cirurgia ainda. Eu estou em licença médica. Sim. E então, assim, você teve muito impacto, né? A gente está percebendo aqui, físico e mental. Assim, como é que pegou isso para você, quando a gente fala de saúde, né, ginecológica, tal, da mulher, ali pega num íntimo ali muito, muito difícil, né? Assim, que vão gerando traumas, enfim. Você precisou buscar ajuda nessa parte de saúde mental? Como é que Sim, foi fiz isso para terapia há você? muito tempo, por outros motivos. A terapia a gente envolve várias questões. No último ano, eu precisei procurar psicóloga pela questão das minhas cirurgias, da minha embolia, do agravamento da endometriose. E eu fiz tratamento psicoterapêutico, sim, precisei fazer. Além da que a gente não. Eu me sinto privilegiada e eu não tenho medo de falar isso. Por quê? Eu sou servidora pública. Então, eu tirei meus afastamentos agora de saúde, meu emprego está lá. Mas eu vejo muitas mulheres, porque eu vejo lá na internet, né? Às vezes alguém me procura, que conversa, perdem emprego, porque eu já passei por 3 cirurgias que foram 40, 60 dias de afastamento, em menos de 24 meses. Então, tem essa questão profissional. Mulheres que trabalham por conta, esse impacto financeiro, esse impacto social, impacto no relacionamento. Então, ela mexe com a gente assim em vários aspectos da nossa vida, né? Não é só o corpo. Que o corpo a gente aprende a lidar com a nossa doença. Igual quem tem uma diabetes, quem tem pressão alta, vai fazer aquele tratamento. Mas a endometriose ela vai tirando da gente o direito de escolha. Eu sou servidora pública, tenho meu emprego lá. Mas eu atendo minhas pacientes na fisioterapia. Todo esse período que eu estou passando por tratamento, eu estou sem atender. Aí caio mais uma vez na questão que eu me reconheço como uma questão de privilégio, porque eu sei que eu não atender não vai me fazer falta agora. Mas para muitas mulheres que trabalham por conta, que seja a profissão que for, manicure, outras fisioterapeutas, o que for, trabalham por conta, isso impacta diretamente a renda ali da família. Claro, um impacto financeiro muito Então eu grande, penso né? em E tudo isso, né? não, sem dúvida, aqui a gente poderia fazer vários É, recortes, né? A Karina também atende, assim, a gente estava falando dessas desigualdades, né, que a gente tem. Toda vez que a gente fala de uma doença, a gente tem recortes sociais, assim, muito diferentes, né? Então, assim, a gente falar de mulheres negras, periféricas, mãe solo, uhum, enfim, são sim, situações em que você não tem uma rede, né? Porque quando você trata, né, uma doença, você também precisa dessa rede, né, de apoio, seja familiares ou amigos, enfim, pessoas com quem você possa contar, principalmente nesse ciclo de tratamento. A gente fala muito isso no câncer, mas aqui é legal a gente falar também que, né, você está trazendo esse relato que é uma recuperação longa, né? Você precisa de um afastamento de 2 meses. Então, quer dizer, você precisa desse apoio e tem gente que não tem, né? Então, a mulher, ela fica nesse lugar de talvez ter essa dor invisibilizada ali, que como a Karina falou, porque tá lá dentro, ninguém tá entendendo de verdade o seu sofrimento, porque não tá na sua cara ali, né? Não tá tão visível. Então, é um sofrimento que fica muito invisibilizado, assim, né? E acho que, assim, é difícil, né? A gente
pensar realmente em políticas públicas para melhorar isso, assim, né, Karina? Acho que você trouxe até isso num artigo bem importante, né, que eu estava lendo. Sim, sim, sim. Inclusive o impacto econômico da doença. E eu brinco que a endometriose, talvez ela seja mais compreendida, estudada ou levada em consideração o dia que a gente conseguir realmente fazer um estudo que dê números para o impacto econômico da doença. Não só da quantidade de mulheres envolvidas, mas na consequência relacionada a faltas de trabalho que a doença traz, na consequência de queda de produtividade que estar presente no trabalho, morrendo de dor também traz, na consequência econômica da quantidade de cirurgias que poderia ser reduzida por conta de um diagnóstico precoce. Então, se a gente conseguir colocar números nisso, e aí eu brinco que se esses números um dia forem parar num valor econômico, num exame, numa revista nesse sentido da vida, talvez aí a gente consiga uma escuta com um pouco mais objetiva, né, no sentido de a gente sair só do, poxa, a mulher não é invalidada, os sintomas são invalidados. Então, quando a gente fala de políticas públicas, eu até trouxe não, mas eu pesquisei dados, por exemplo, porque política pública é muito complexo, né? Um assunto muito denso. Então, quando a gente compara, eu tento comparar com outras doenças que são doenças de uma magnitude semelhante à da endometriose, como diabetes, por exemplo, pressão alta, são doenças altamente prevalentes na população. E o impacto de políticas públicas nisso leva anos até ter resultados. E aí a gente vê que, por exemplo, vamos pegar assim, câncer de mama ou câncer de colo uterino, que são outras doenças femininas que podem ser prevenidas, no caso, embora com desfechos diferentes, né? Mas tanto o câncer de mama, a gente conseguiu reduzir a mortalidade se eu não me engano, assim, para 10%, um dado bem interessante, por conta da mamografia de rastreio a partir dos 40 anos. Então, a mortalidade foi bem reduzida por conta de um exame simples. No câncer de colo uterino, a mortalidade caiu muito por conta de exame histopatológico, por exemplo. E como que a gente faria isso com endometriose? É claro que antes de uma política pública, a gente precisa inicialmente elevar a consciência da população para o problema, que ainda eu vejo em níveis, e eu gosto muito de trazer metáfora e comparação, porque eu acho que isso ajuda o povo a entender, mas eu vejo a endometriose ainda agora, se a gente comparar, por exemplo, com doenças mentais, como ansiedade, depressão, eu vejo a população entendendo a endometriose ainda como entendia a ansiedade e depressão antes da pandemia. A pandemia ela foi um divisor de águas para a gente entender, pelo menos, dar consciência populacional para a questão da saúde mental como um todo, né? E aí tirar o estigma da terapia como algo que só maluco faz. Então eu vejo o nível de consciência da população ainda nesses níveis pré-pandemia da época, né, da saúde mental. O que a gente precisa fazer? Informar o máximo possível e estimar o impacto da doença. E estimando o impacto da doença, e aí aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é o lado da ciência. A ciência vê o seguinte: quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, menos consequência a paciente tem, porque ela consegue tratar clinicamente, não necessariamente com cirurgia, entender melhor a dor e o processo de dor e de cicatrização e de cura, e entender o que é melhor para ela, porque ela está lá nos seus 19, 20 anos, entendendo que aquela cólica não é normal, e ela consegue, com isso, controlar a doença, evitar que a doença chegue a agravar a ponto de ter uma infertilidade que não tenha nenhuma solução e nem que a doença progrida. Então, aqueles 3 pilares da doença são todos contornáveis quando a gente faz diagnóstico precoce. Como fazer o diagnóstico precoce? Ultrassom transvaginal de rotina ou ultrassom transvaginal com preparo naquelas pacientes que têm muitos sintomas de cólica. E tem um dado que já tem dado científico falando sobre isso, que, primeiro, pacientes que faltam escola por cólica, meninas que faltam escola por conta de cólica, têm uma chance até 8 ou 10 vezes maior de terem endometriose.
é um dado que é super relevante. Então, são meninas que já têm uma dor que incapacita. Então, essas meninas têm que ser avaliadas. É claro que qualquer outra menina que tolera um pouco mais a dor, porque a dor é uma questão muito individual, essas também podem entrar no rol de avaliação, por que não rastrear todas as adolescentes, assim como vacinas e tal? Claro, é utópico ainda, é utópico fazer isso, porque envolve muito dinheiro, envolve muito médico, envolve justamente a questão da educação médica também, de ensinar os médicos a verem endometriose, não é tão simples assim. Então, acabo falando um fim, um desfecho que beira a utopia de botar o ultrassom transvaginal de rastreio para pacientes que têm novinhas, adolescentes, que já iniciaram atividade sexual. Mas eu acho que menos utópico e mais factível é a gente conseguir mostrar o impacto econômico da doença e elevar a consciência da população sobre ela. Sem dúvida, a prevenção, ela é sempre a melhor escolha, né? Assim, para a gente poder ter essas políticas públicas mais avançadas, né? E o que você está falando, assim, da questão de tratamento, para que essa paciente, né, possa ter mais possibilidades de talvez tratamentos menos invasivos, como você falou, que nem sempre a cirurgia é o mais indicado, com menos impacto físico e econômico mesmo para o sistema até, ou para a própria paciente, enfim, seja se o tratamento for via SUS ou via plano de saúde, enfim, gera um impacto muito menor para todo mundo, né? Tem uma curiosidade aqui que eu estava, que a gente foi conversando aqui, eu fui puxando as outras coisas que foram ficando lá para trás que a gente ia perguntar, mas é porque fica um bate-papo legal, né, para a gente ir colocando os ganchos. Você estava falando das meninas, né, principalmente que tem mais essa propensão de ter a endometriose, mas a gente sabe hoje quais as possíveis causas da doença, né, os fatores de risco, ou ainda é um cenário ainda um pouco desconhecido? É um cenário que está caminhando para um entendimento um pouco melhor e aí cada vez mais complexo da doença. Uma doença que antigamente tinha como causa, e aí é muito bonitinho que ela foi descrita pela primeira vez em 1927, e quem descreveu, que foi Sampson, o nome dele, ele descreveu como uma teoria da menstruação retrógrada. A paciente menstruava e aí a menstruação saía pela vagina, mas ela também refluía pelas tubas, e aí através das tubas ela caía na cavidade uterina. E as células endométrios se depositavam ali e por ali cresciam. E essa teoria ficou muito tempo sendo como a melhor teoria que descrevia a doença. Mas não explicavam por que, por exemplo, existia doença no diafragma, por que algumas mulheres que tinham a menstruação retrógrada e que a gente via por outros exames não tinham a doença. Então ela começou a ter algumas falhas ao longo do tempo, porque a ciência foi descobrindo que, opa, peraí, essa teoria não responde a 100% das pacientes. E aí foram surgindo outras teorias de que a gente chama, tem pessoas, estudiosos que chamam de mileriose, que ela viria lá do embriãozinho, uma célula embrionária que ela se modificaria lá no desenvolvimento e ela ficaria espalhadinha pelo corpo. E aí depois que a menina menstrua, essas células espalhadinhas, elas começam a menstruar também. Outras teorias que a gente chama de, o nome é feio, tá? Metaplasia celômica. O nome é feio, mas basicamente uma célula que se transforma em uma célula semelhante ao endométrio, e ela pode estar em qualquer lugar do corpo, tal qual o câncer. E aí, o entendimento disso, que tantas teorias, e nenhuma explica todas, começou a levar os cientistas a gente tenta buscar uma causa única, né? Todo mundo, acho que a gente procura padrões, não tem jeito. E aí, atualmente, inclusive, li hoje um capítulo de livro muito interessante que fala sobre uma teoria que é a doença inflamatória crônica imunomediada. Então, ela está entrando no escopo de uma doença autoimune. Não necessariamente exclusivamente autoimune, mas que o componente inflamatório e de imunidade daquelas células, ele trabalha de alguma forma para ativar essas células. Então, são células que a gente sabe que existem em lugares que a gente mais ou menos consegue mapear, e elas estão, como eu falei, 90% delas atrás do colo uterino. Então, alguns locais que são, que a gente consegue mais ou menos prever
onde eles podem estar, porque são muito mais comuns do que em outros, e que são estimulados por hormônios, mas que dependem também da imunidade do corpo. Essa seria uma teoria atualmente aceita. É claro que não conseguimos explicar, mas a gente está chegando no caminho da autoimunidade com relação. Então, uma doença muito semelhante, por exemplo, não muito semelhante, mas uma doença que vai entrar no grupo de doença de Crohn, artrite reumatoide, lúpus, inclusive a doença está associada. As pacientes que têm endometriose, elas têm mais chances de ter essas outras doenças, que levam mais ou menos todos para essa mesma via. Claro que, veja, estou falando aqui para pacientes entenderem, né? Bem mais profundo que isso. Mas simplificando, a teoria da autoimunidade, ela tem se fortalecido. Mas a gente falou bastante aspectos da doença. Karina, a endometriose, ela hoje não tem cura, mas ela pode ser muito bem controlada se o diagnóstico, principalmente precoce, vier, né? E aí essa paciente acaba conseguindo ter uma vida, digamos, normal. É que eu não gosto muito desse termo normal, né? Porque eu acho que é uma coisa... o que é normal, né? Isso, Mas isso. é mais ou menos isso, né? Mas assim, uma vida com qualidade, né? Digamos, porque cada um tem a sua individualidade ali, enfim. Não, A Bianca vai falar um pouco aí disso, do aspecto dela, mas eu queria que você só explicasse um pouco isso, né? Como é que a gente consegue realmente controlar, né? Isso, a doença definitivamente não tem cura, ela tem controle. A doença começa na adolescência, a partir do momento que a gente menstrua e que começa a sentir os sintomas, é ali que ela começa. A gente não sabe exatamente onde ela está e a gente tenta mapear todos os focos. Quanto mais cedo a gente descobre, exatamente como você falou, mais fácil de controlar, porque a doença tende a estar pequenininha naquele momento. A gente não sabe se ela vai crescer ou não vai crescer, mas a gente consegue, com uma doença pequenininha, pelo menos mapear a paciente e controlar a doença para ver, olha, está crescendo. Como está seu sintoma? Talvez você precise de cirurgia. A gente tem algumas indicações de cirurgia, que são mais clássicas, e outras que são muito dependentes da vontade da paciente e da conversa com o médico. Então, a relação médico-paciente é muito importante no tratamento da endometriose. Então, não necessariamente a paciente precisa ir para cirurgia. Segundo, que daí falando de cura, que muita gente quer cura e acha que a cirurgia é a cura definitiva, na cirurgia o objetivo é remover a doença, os focos da doença, o máximo possível de focos da doença. Às vezes é possível remover todos, às vezes não dá. Depende da quantidade de focos, da profundidade desses focos, dos órgãos acometidos por esses focos, porque às vezes, quando o diagnóstico atrasa ou quando a doença cresce demais, a doença começa a invadir alguns nervos e aí a gente não consegue tirar. A doença invade artérias, invade alguns órgãos, tem um comportamento agressivo, às vezes semelhante ao câncer, é uma minoria, claro. Então, sim, um diagnóstico precoce e o tratamento multidisciplinar com medicamentos para controle de dor, fisioterapia pélvica para ajudar no controle e na dor miofascial, que a endometriose costuma dar, que ela dá também como se fosse um torcicolo nas paredes pélvicas, e aí a paciente fica super dolorida. Bloqueios de dor para minimizar as vias de dor, e as vias de dor da mulher, elas têm sido cada vez melhor compreendidas ao longo dos anos. Hormônios para bloquear a menstruação, né? E o que está por vir a gente ainda não sabe, mas obviamente os cientistas buscam tanto marcadores que consigam diagnosticar a doença precocemente sem imagem, quanto tratamentos que aí não envolvam necessariamente hormônios, mas a parte imune da doença. Sim. E é uma coisa que também que eu ia perguntar antes para vocês duas, né? Mas o momento em que vocês se encontraram, se conheceram, né? Porque desde o começo do episódio, eu acho que, não sei se muita gente ficou em dúvida, falou, será que elas se conhecem? Será que não? E porque às vezes aqui no podcast, às vezes a gente traz, é muito legal quando existe essa relação, porque né, a conversa flui muito bem, assim, né? De uma complementar a outra, mas às vezes é um caso que vem e o médico está comentando em cima daquilo. Mas queria que vocês contassem só um pouco desse momento em que vocês se conheceram,
como é que a Bianca estava, acho que no estado crítico, né? Pode falar, Bianca. É sua, a voz é sua. Eu comecei. Quando eu fiz que eu falei que eu fiz a primeira, eu não sei que época a Karina começou o Instagram dela. Não sei. Quando eu fiz no final de 2023 a ressonância, que veio lá laudado de fato, né? Endometriose, adenomiose, eu comecei a pesquisar mais. Como eu sou fisioterapeuta, eu tenho uma certa mais facilidade, que eu sou da saúde, então eu fui usando os caminhos como físio para pesquisar. E aí eu fui procurar no Google, na internet, tudo que eu achava, YouTube, Instagram. E até então eu tinha uma conta pessoal só, até tenho minha conta fechada. E eu comecei a pesquisar lá endometriose no Instagram e eu achei a Karina e achei vários outros profissionais. E sempre me identifiquei muito com o jeito dela falar, mas ela tinha pouquíssimos seguidores. Acho que a gente já conversou sobre isso. Mas tinha pouquinho. E aí ela estava começando a falar de ultrassom. E acho que, não sei se bate, né, Karina, doutora, no final de 2023, 2024, um pouco antes. Sim, bate sim. Foi esse período. Eu comecei a seguir e eu sempre me identifiquei, porque eu dou aula há muitos anos. Além de fisioterapeuta, eu sou professora. E eu tenho muito esse jeito de falar mais descolado, mais simples. E eu gostei do jeito dela falar, eu me identifiquei e eu comecei a seguir. E aí, de vez em quando, eu respondi algum story dela, alguma coisa, e a gente foi ali se conhecendo. Com, o, eu, com isso, eu fui fazer minha pós em saúde da mulher, eu fiz uma pós-graduação em saúde da mulher, de fisioterapia em saúde da mulher, e comecei a fazer vários cursos e me especializar mesmo, especializar não, mas porque não existe uma especialização, assim como para os médicos, né, de endometriose, mas eu comecei a ir mais para a área de saúde da mulher. E aí foi quando eu abri um Instagram só para falar disso, e eu fui lá seguir a doutora Karina, e aí a gente sempre conversando, eu tirando dúvida, e aí ela abriu o curso, começou a vir fazer o curso presencial aqui em São Paulo, que eu sou de São Paulo, e conversa vai, conversa vem. Eu fui ser uma voluntária do curso, como paciente. E aí a gente se conheceu pessoalmente, a gente viu pessoalmente uma vez só. E a gente acabou ali, ela fez o meu exame, foi quando eu fui para cirurgia, enfim. Essa parte médica mesmo, né? Padrão de diagnóstico, cirurgia. E a gente sempre conversou. E aí, o ano passado, depois dessa segunda cirurgia para cá, eu e ela, a gente começou a conversar mais, assim, mais coisas, assim, e levei algumas questões, dúvidas que eu tinha. É um assunto até um pouquinho, assim, delicado, né? Eu acabei, com tudo que aconteceu, duas cirurgias em um ano, e aquela dor que eu tinha continuava, algumas outras dúvidas, algumas outras coisas. E eu sempre ali conversando com a Karina, e a Karina me deu muita força de falar, Bianca, considera, né, buscar uma segunda opinião, considera, ouve a sua, ou se ouve seu corpo, vê o que o seu corpo está falando, né, mesmo que não sejam com essas palavras, foi isso. E ali foi quando eu fui buscar uma segunda opinião, tal, troquei de equipe e fui para a terceira cirurgia, eu precisei ir, né? Não foi só por mero capricho, foi uma necessidade que a gente precisou. E aí eu comecei a conhecer, apresentei as meninas da Indo Mulheres, passei o contato da coordenadora para a secretária da doutora Karina, e aí a gente foi criando esse vínculo aí online. Que legal, muito bom. E eu acho muito legal esse vínculo que vocês criaram, assim, antes de médico e paciente, enfim, assim, né? Uma mulher apoiando a outra, né? Eu acho que é uma coisa incrível, né? Que a gente vê diante desse, desse descredenciamento, desacreditação, né? Que a mulher tem sofrido muito com as suas dores físicas, emocionais, enfim, seja quais forem, né? A gente vem observando muito isso, a gente tem falado muito desse tema do gaslighting médico aqui no podcast, e é muito legal de ver
muito bonito ver esse apoio que vocês se dão e que vocês também agora externalizam isso para outras mulheres, né? A Karina está lá super consolidada, inclusive fazendo mentoria para médicos, né, Karina? Assim, um letramento para que a gente, né, esses médicos, você se especializou muito numa área que é super importante para o diagnóstico, né? Então, realmente existe essa necessidade, né? E a Bianca podendo relatar, né, a sua história, trazer conhecimento, né, se especializar nessa área da saúde da mulher. Então, assim, muito legal mesmo, assim. Eu ia perguntar até, assim, como é que você tá hoje, Bianca? Como é que tá a Bianca de hoje, depois de todo esse furacão de coisas, né, pelas quais você Foi passou? um furacão mesmo. Foi um ano difícil. Desculpa. Não, pode, fica à vontade. Mas Eu sei que é é, difícil. eu tava super bem, gente. Eu não chorava fazia tempo. E eu fui acolhida pela doutora Karina, fui acolhida pela médica que me acompanha hoje, que me ouviu, que sentou comigo, leu o exame junto comigo e me explicou o porquê de cada dor, o porquê eu ia ter que operar de novo e me pegou ali pela mão, sabe? Então eu veio esse podcast aconteceu no momento certo, que apesar de eu ter me emocionado, eu passei já da pior fase, que eu já consegui, eu operei, deu tudo certo. Já saiu as biópsias, deu endometriose em tudo. Muita endometriose. E aí, mas é uma questão, eu acho que foi muito simbólico acontecer no mês de março, pela questão mês das mulheres, né? Eu não sou muito de datas comemorativas, mas foi bastante simbólico para mim como mulher, como paciente, como profissional da saúde, porque foram mulheres ali que pegaram na minha mão, né? Que uma incentiva dali, minhas colegas de trabalho, minha família, quem estava trabalhando, porque não significa que eu não fiquei afastada sem estar operada, que eu estava bem. Tinha dia que eu desabava no trabalho, porque mexe demais com a gente. E a questão da dor, a questão da incerteza, do momento enquanto você não tem muita coisa fechada ali, porque você não sabe se você está exagerando, se você não está, se é verdade, será que é coisa da minha cabeça? E a gente entra nesse ciclo e isso chega a ser enlouquecedor pra gente, tá? É enlouquecedor. E passou. Hoje eu respiro assim, aliviada, porque eu sei o que eu tinha, eu não estava louca, não era coisa da minha cabeça. O que a doutora Karina diagnosticou nos meus exames estavam lá, estava tudo lá. E eu fui muito bem acolhida. Hoje, assim, apesar, né, tô com 25 dias de cirurgia, eu fiz cirurgia via robótica, essa última, que ela é mais tranquila a recuperação. Mas, assim, eu sinto que eu estou diferente já. Meu corpo já tá diferente. A minha mente já tá diferente. Eu tenho consciência que a minha dor pode ser que volte, pode ser que não zere 100%. Eu tenho consciência, porque eu sou profissional da saúde, eu não prometo a cura. Mas eu sei que hoje eu estou bem. E muito mais do que ter um tratamento médico, ter o acolhimento, ele é 50-50 ali no tratamento. Não adianta você ter um tratamento de ponta com alguém que não está acreditando. Ah, só tô te operando porque você está falando, vamos operar. Não, vamos operar por causa disso. Ah, não precisa operar. Não precisa operar, mas a gente vai fazer essa alternativa de tratamento. E essa dúvida, enquanto paciente, me colocou em dúvida enquanto profissional. E eu comecei a me questionar como profissional. Será que eu sei falar sobre endometriose? Será que eu tenho capacidade de atender as pacientes se eu não estou conseguindo me entender? E isso vira um conflito que eu tive que procurar ajuda terapêutica para compreender isso. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas hoje, assim, eu me encontro, assim, mais uma vez, me sinto privilegiada de ter encontrado uma médica tão boa que me acompanha hoje em dia.
que é a doutora Nájila, que me pegou pela mão, que nos momentos de desespero, assim, me ligou para conversar comigo. A própria doutora Karina, que a gente trocou bastante mensagem, e ela estava sempre ali, às vezes até no momento, teve um momento, eu até escrevi para você, né, que você foi até um pouco dura quando foi para o momento de falar, pensa na segunda opinião, ou, né, doutora, não sei se foi isso, né? Eu lembro exatamente desse momento, eu lembro super bem. A Bianca, ela sempre me procurou, a gente conversava pelo Instagram e muita coisa profissional, né? Você mandava caso, fazia perguntas, sempre muito inteligente. Eu não costumo, e eu acho até importante colocar aqui, né? O Instagram ele não é local para consulta médica, não é um local onde a gente fala de tratamento, então espero que os pacientes não entendam essa relação dessa forma, né? Os pacientes que estão ouvindo. Mas eu sempre conversei bastante com a Bianca, porque eu, eu recebo bastante paciente mandando mensagem, me ajuda, enfim. Mas eu brinco que quando a história ela é bem contadinha, né, a gente presta uma atenção. Então a Bianca sempre, então eu gravei a Bianca por conta de, sei lá, por ter ela sido sempre muito esclarecida e conversado comigo inúmeras coisas, e até que ela virou paciente. E aí eu tinha um padrão do que era a Bianca, e eu sabia como é que ela era. E depois dessa cirurgia, depois do exame, alguns meses se passaram e ela me procurou, e o jeito que ela me falou aquilo, eu percebia que ela estava num estado mental que não era o estado mental habitual dela. Eu falei, não é possível ela estar me mandando isso, porque é muita confusão, né? Eu falei, se eu for só boazinha, talvez ela não me escute. Então eu preciso acolher, mas eu preciso ser dura, né? Eu falo, olha, você está confundindo as coisas. Eu acho que você precisa de uma segunda opinião. Por conta de, eu acho que ela tinha um relacionamento de mais profissional com o médico que tinha operado, né? Então existia uma confusão no sentido, putz, eu trabalho com ela, com a pessoa, então eu preciso acreditar, então sou eu que estou errada. Então tinha alguns níveis de desentendimento que eu precisei. Eu olhei e falei, não, isso aqui não é a Bianca. Então você é dura. Eu falei, eu quero. Veja, vamos fazer uma cronologia. Eu falei, né, ó, na cirurgia você aconteceu o quê? Tá. Você pegou o anátomo, beleza. O que veio no anátomo? Veio que tirou isso, que tirou aquilo outro? Não sei. Pega o anátomo, olha o anátomo. Se o anátomo não vier A, B ou C, peça uma segunda opinião. Aí foi um tom mais assim, de ordem. Sim. Vamos botar ordem nessa casa, porque às vezes a gente precisa interferir desse jeito, né? Claro. Então, sim, eu lembro que eu acolhi, mas eu acolhi um pouco duro. Eu falei, olha, vamos. Sacode isso. Não dá para ficar só sofrendo. Você tem a faca e o queijo na mão para fazer as coisas que você precisa. Né? E aí deu certo. Sim, é quase que um acolhimento de mãe, assim, eu diria. E aí você fala assim, olha, né? Você chama atenção, olha, é alerta, você quer o bem, então você tem que ser mais dura em alguns momentos. Isso, né? eu acho que foi isso, e foi tão legal, assim, ver, porque ela, no momento eu vi que ela processou aquilo, falou, nossa, eu tô ganhando, isso parece uma bronca, né, e aí depois eu vi, não, eu falei, ela vai refletir, eu pensei comigo, porque eu tô fazendo a coisa certa, e depois ela voltou, nossa, agora fez tudo sentido, e aí, né, procurou e conseguiu a segunda opinião, e agora, que bom que tá bem. Olha, eu fico muito feliz pela participação de vocês. A gente podia ficar aqui horas conversando, eu ouvindo os relatos, tudo. Gente, quanto aprendizado, porque assim, esse episódio, ele é sobre endometriose, mas acho que ele também é sobre vulnerabilidade da mulher, né? A gente falando aqui muito de saúde, mas essa vulnerabilidade física, mental, social, todos os tipos de vulnerabilidade, né? Num mês realmente muito simbólico, como até a Bianca falou. Agradeço muito pelo seu relato, Bianca. Eu sei que toca em pontos que te geram muito gatilho, mas assim, te agradeço por isso, porque eu acho que é muito, a gente aprende muito com isso tudo, né? Eu acho que mulheres que estão vivenciando isso ou já passaram por isso, com certeza vão te ouvir, vão se identificar, né? Talvez vão achar até um novo caminho agora para um tratamento, ou ouvir talvez a bronca corajosa da Karina, né? Para ouvir uma segunda opinião e não se deixarem abater, né?
às vezes, uma invalidação, né, contínua que você acaba vivendo e, enfim, busca uma opinião, busca quem realmente pode te ouvir, né, e geralmente mulheres estão apoiando mulheres, é sobre isso também. Então, agradeço muito os relatos de vocês, foi um bate-papo muito legal. Eu aprendi muito, tenho certeza que para muita gente também vai bater forte num mês aí de muita luta, porque eu falo assim, ó, Dia Internacional da Mulher não é flores, não é chocolate, a gente está aqui na luta para a gente poder simplesmente ser ouvida, ser validada, né, ser escutada nas nossas dores e que a gente só quer realmente ter respeito e poder ter os nossos direitos também validados. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal. Eu agradeço também. É uma oportunidade de falar, de conscientizar todo mundo, de contar minha história, que sirva, né, para elevar outras mulheres, para elas terem coragem de falar, não, vou ouvir meu corpo, que eu acho que o recado é ouça seu corpo, você conhece seu corpo. Né? Muito bom, isso. Muito bom. Agradeço demais, a gente vai deixar na descrição do episódio também o Instagram de vocês, como a Karina falou, obviamente não é consulta pelo Instagram, mas é legal a gente conhecer os perfis, ver, saber mais, curiosidade, aí claro, quem tem o interesse vai lá, se aprofunda, entra em contato, exatamente. Mas a gente sempre deixa. Obrigada, viu, meninas? Imagina, que agradeço. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Você pode se inscrever no canal do YouTube, Pode Falar de Saúde, ou acompanhar o podcast na plataforma da sua preferência. Segue também lá no Instagram, @Pode Falar de Saúde. E aproveita para conferir os episódios anteriores também, tá bom? Até o próximo!